Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo no método de um filósofo incrível, Baruch de Spinoza, para alcançar clareza mental e o que ele chamava de verdadeira intuição. Pense nisso como uma jornada, sabe? Uma jornada para transformar a confusão em entendimento. E a gente vai fazer esse caminho passo a passo. E vamos começar com a pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, né? Quem nunca se sentiu meio perdido num turbilhão de pensamentos com reações emocionais todas desordenadas? Pois é, o Spinoza acreditava que sim, existe um caminho, uma forma de, como ele dizia, emendar o intelecto, que é basicamente forjar as nossas próprias ferramentas para conseguir enxergar o mundo com mais clareza. Ok, então vamos lá. O nosso ponto de partida, o estado em que a gente geralmente se encontra, é o que o Spinoza chama de imaginação, ou então de experiência vaga. É aqui que a maior parte da nossa vida mental acontece, para ser bem sincero. Agora, o que é fascinante aqui é como isso mapeia a nossa condição padrão. Dá uma olhada, o conhecimento inadequado, esse da esquerda, é a nossa reação passiva ao mundo que parece todo fragmentado. São as imagens que a gente forma a partir de pedaços de informação sem conseguir ver o filme todo, sabe? Vem de encontros ao acaso e nos deixa meio que à mercê das circunstâncias. O objetivo, claro, é conseguir atravessar para a direita, chegar num conhecimento ativo, ordenado, que nasce da força da nossa própria mente. E aqui tem um ponto crucial. Para Spinoza, imaginação não tem nada a ver com criatividade ou com arte. Não é isso. É a nossa percepção passiva das coisas. Por exemplo, é como ver uma manchete numa rede social e já reagir emocionalmente sem nem ler a matéria. Isso é um conhecimento parcial, que nos mantém presos numa espécie de servidão às causas externas. Então tá, como é que a gente sai desse estado? O legal do Spinoza é que ele não só aponta o problema, ele oferece uma solução. Ele nos chama para a ação, propondo um método para a gente mesmo criar as ferramentas que vão ajudar a distinguir o que é verdadeiro do que é falso dentro de nós. E o método dele é surpreendentemente prático, viu? Como a gente vê aqui, os primeiros passos são pura organização. O ponto principal é que já existe dentro da gente uma ideia verdadeira que pode servir de guia. O método, então, é aprender a reconhecer essa ideia, a separar ela de toda confusão e usar essa ideia como uma bússola para ordenar todo o resto do nosso pensamento. E essa citação dele resume a ideia de um jeito brilhante. O método não é um truque, não é um atalho para achar um sinal externo de que algo é verdade. O método é o próprio caminho. É sobre seguir a ordem interna, a ordem necessária das ideias, em vez de ficar vagando por aí perdido nos encontros confusos da imaginação. Bom, agora que a gente já tem o mapa em mãos, vamos começar a escalada para sair dessa confusão. O próximo nível de entendimento é a razão. Esse é o segundo gênero de conhecimento. Este quadro aqui é como se fosse o nosso guia de viagem. A gente sai da imaginação, onde somos passivos, e sobe para a razão. E aqui, como a tabela mostra, a gente começa a formar o que ele chama de noções comuns. E o resultado são ideias adequadas, uma visão muito mais completa do mundo. É um salto gigantesco. E lá no topo, o nosso destino final, está a ciência intuitiva. Então, o ponto-chave aqui é essa passagem da passividade para a atividade. Com a razão, a gente para de só reagir aos efeitos que as coisas causam na gente e começa a entender as causas delas, as leis que governam tudo. A gente percebe que as coisas não acontecem por acaso, mas que seguem uma ordem, uma conexão necessária dentro da natureza. E agora, chegamos ao destino da nossa jornada. O nível mais alto, mais poderoso e, sem dúvida, o mais libertador de conhecimento. O que Spinoza chama de ciência intuitiva. É fundamental deixar isso bem claro. A intuição de Spinoza não é um palpite, um pressentimento, nada disso. É a forma mais potente e mais certa de conhecimento que existe. É enxergar uma coisa específica, não de forma isolada como na imaginação, mas na sua conexão direta e imediata com o todo, com a totalidade da natureza, que para Spinoza é a mesma coisa que Deus. E essa citação da Ética, a grande obra dele, reforça de onde vem esse poder. O conhecimento intuitivo flui do nosso entendimento dos fundamentos da realidade, como o pensamento e a matéria, direto para a compreensão da essência de uma coisa em particular. A diferença para a razão é sutil, mas é gigantesca. A razão entende, por exemplo, que todos os corpos em movimento seguem certas leis. A intuição, por outro lado, olha para este corpo, um corpo singular, e compreende a essência dele como uma expressão necessária e imediata daquelas leis dentro do todo. É a visão da parte no todo e do todo
Na parte, é algo direto. Mas por que fazer essa jornada toda? Por que todo esse esforço intelectual? Qual é a recompensa? Bom, vamos dar uma olhada agora na vista lá do cume. O objetivo final de Spinoza é algo profundamente prático. Ele busca o que ele chama de beatitude, que é uma felicidade estável, duradoura, que vem da compreensão. A verdadeira liberdade nesse sentido não é fazer o que der na telha. Isso seria continuar escravo da imaginação. Liberdade de verdade é agir de acordo com a nossa própria natureza, livre da tirania das paixões descontroladas. E estes são os remédios concretos que ele oferece. Por exemplo, em vez da gente ser um joguete da raiva por causa de um insulto, a gente passa a entender essa raiva como um efeito de causas necessárias, talvez a insegurança da outra pessoa. Só isso já nos dá um poder imenso sobre a nossa própria reação. A gente conecta a nossa vida afetiva à ordem da natureza, e isso traz paz e poder. Spinoza termina sua obra-prima, a Ética, com esta frase. Ele reconhece que o caminho é difícil. Alcançar essa clareza, essa liberdade, essa felicidade não é fácil. Ele mesmo pergunta, se a salvação estivesse logo ali, ao alcance da mão, como é que quase todo mundo a deixaria passar? O caminho é árduo, sim, mas a recompensa é nada menos que magnífica.